Eu me sinto muito feliz em trazer Odila aqui hoje para falar sobre esse tema. Eu vou fazer uma leitura rapidinha do currículo de Odila, que é muito vasto, mas a gente fez uma síntese aqui. Odila é graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de Campos, tem mestrado em Cognição e Linguagem pela UENF, doutoranda em Educação, na linha de pesquisa Educação Inclusiva na UERJ. Trabalha como pedagoga e professora, assistente da cadeira de Pediatria da Faculdade de Medicina de Campos, desde 2002. É professora assistente de didática da Universidade Estácio de Sá até 2010. Tem experiência na área de educação, com ênfase em tópicos específicos de educação. Especialista em educação médica, pedagoga do Instituto Federal Fluminense, do nosso campus. Coordena o ambulatório interdisciplinar de atenção à criança no Hospital dos Contadores de Cana. Coordenou o curso de pós-graduação Lato Sensu do IFE. Tem interesse por tema em infância e desenvolve pesquisa sobre o tema, bem como tem interesse nos temas de formação de professores, educação inclusiva, educação médica. Autora de 5 livros, coordenadora geral do programa Parfor do Instituto Federal Fluminense e desenvolve pesquisas em transtorno do espectro. Vocês veem, é um currículo respeitoso, né? E que a gente só alimenta as nossas expectativas para ouvi-la na noite de hoje. Odila, você esteja de casa, não é? Esteja à vontade para nos abrilhantar com suas palavras. Eu queria avisar, para quem está em pé, tem lugar aqui na frente, tá? Boa noite a todos. Eu agradeço muito as palavras tão gentis aí, né, da nossa amiga Marlúcia. Agradeço o convite de Edalma, Gilmara, das minhas colegas pedagogas. E podem ter certeza de que eu vim com muita alegria. Eu preparei hoje, né, esse encontro com muita alegria, porque nada melhor do que a gente estar na casa da gente, né? Aqui é a minha casa, como é a casa de vocês. Então eu espero poder ser útil de alguma maneira, né? Esse assunto é palpitante, é muito vasto. Eu vou tentar ser sintética e ao mesmo tempo tentar concretizar com algumas imagens e também com alguns vídeos. E depois até, se houver interesse e possibilidade, a gente se dispõe a continuar no outro dia, tá ok? E aí vamos ver se a gente consegue trabalhar até talvez 15 para as 8, depois a gente faz uns 15 minutos de pergunta, enfim, se vocês aí de acordo com a disponibilidade do grupo, tá ok? Então, obrigada. Eu pedi ali a minha amiga para passar, porque eu com as tecnologias tenho dificuldade. Gente, para a gente chegar na questão da educação da criança autista, do jovem, a gente vai primeiro ver alguns aspectos, né, entender melhor o que é o autismo, quais são as causas disso, enfim. Vamos lá, no Brasil há 1.100.000 autistas, né? Parece um número, realmente é um número muito grande. Só aqui na região sudeste nós temos 500.000 autistas, fora os que não são diagnosticados, né? Aqueles que não têm um diagnóstico ainda, que estão sendo pesquisados, ou outros que nunca tiveram diagnóstico, enfim, não sabem né, que tem o transtorno do espectro do autismo. E hoje isso é um assunto tão importante de saúde pública que quem aqui tiver ou teve neném recentemente, vai ver que na caderneta da criança, aquela caderneta que o neném, né, a mãe recebe ao sair de alta do hospital, em que são assinaladas as vacinas que a criança toma, tem hoje lá no final um questionário alertando ao médico sobre essas questões e orientando sobre perguntas que devem ser feitas aos pais.
Então hoje, gente, assim, eu tenho uma bandeira pessoal, digamos assim. Eu me apaixonei pela causa do autismo desde 2007, 2008, por causa de um trabalho que eu faço em outra instituição que vocês vão ver, e por isso acabei me envolvendo também numa linha de pesquisa no doutorado, que é essa linha do autismo, bem como eu desenvolvo uma pesquisa aqui no IFE, né, que é a Bianca da Geografia, a nossa bolsista, também em autismo, tá? Então vamos lá. O que é esse transtorno, tá? Ele era chamado de TGD e recentemente ele mudou de nome, né? Virou transtorno do espectro do autismo. Ele inclui comprometimentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem como a presença de comportamentos estereotipados e de um repertório restrito de interesses e atividades, sendo que os sintomas nessas áreas, quando tomados conjuntamente, devem limitar ou dificultar o funcionamento diário do indivíduo. Então, esses comprometimentos são, digamos, os mais sérios, aqueles que levam ao diagnóstico de autismo. Desenvolvimento sociocomunicativo, comportamentos estereotipados e interesses muito restritos. Comportamento sociocomunicativo é essa dificuldade de interação, de se relacionar com o outro, essa necessidade do isolamento, né? A gente aqui tem mães, né, Adriana, que estão com a gente já há algum tempo, que talvez saiba até mais de autismo do que eu. Então, eu até olhei para ela. A criança portadora do autismo, ela prefere muitas vezes ficar atrás da cortina, atrás da porta, embaixo da mesa, da cadeira. A sociocomunicação é o elemento mais prejudicado no desenvolvimento dela, essa interação com o outro. Na maioria das vezes ela foge de ambientes onde tenha muita gente, muito alvoroço, como festas de aniversário e tantos outros. E a gente vai ver aqui daqui a pouco. A maioria apresenta comportamentos estereotipados, que são aqueles movimentos repetitivos. E há alguns que são muito sutis. A gente tem uma menininha lá de 3 anos, ela fica assim na roupa. Isso é uma estereotipia. São movimentos repetitivos e que geralmente são usados em momentos de autorregulação. Ou seja, quando a criança está muito agitada, ela precisa se tranquilizar, ou quando ela está muito eufórica, muito feliz também. Então, existem inúmeras estereotipias. Essas estereotipias mudam com o tempo. Então, às vezes a criança que hoje, a gente consegue melhorar esse comportamento por um tempo, aí daqui a pouco ele aparece com outra, e assim por diante, tá? Vamos lá. E tudo isso deve dificultar o funcionamento e a vida da criança para ser considerada autista, né? Que às vezes as mães chegam pra gente e falam: Odila, porque meu filho agora deu para rodar em círculo. Rodar em círculo só não significa, né? Pode vir até ter outros componentes que vão fechar um quadro de autismo, mas isso toda criança faz, gira. Então, são comportamentos que prejudicam o desenvolvimento e a boa interação dessa criança. O diagnóstico do autismo, né, ele está dentro dos critérios do chamado DSM, que é o Código de Doenças Mentais, o DSM-5, da Associação Americana de Pediatria, da APA, de 2013. E lá a associação diz que esses comportamentos aparecem antes dos 36 meses, realmente antes dos 3 anos. Então, com 3 anos já se é perfeitamente possível fechar um diagnóstico de autismo, coisa que muitas vezes não se fecha, porque é um diagnóstico apenas clínico, gente. Nenhuma criança terá um exame específico, pelo menos até o dia de hoje, para provar que ela é autista. Então, não tem ressonância, não tem TC, enfim, exame de sangue. Os exames são importantes? Sim, são. Aí, né, a mãe chega, a gente diz: o médico mandou fazer? Faz tudo. Faz tudo porque vai afastar outras doenças, outras comorbidades, mas nenhum exame vai provar que uma criança é autista. A análise é comportamental, é pela observação. Por isso que é difícil o diagnóstico, e a gente até entende. Que a criança vai lá ao pediatra, vai ao neurologista, é uma consulta de 15 minutos.
Para você fechar um diagnóstico, muitas vezes, é preciso que aquela criança volte inúmeras vezes, você ouça os pais, você ouça a família, porque é quem melhor conhece aquela criança, ouça a escola onde ela está, né? Então, não é muito fácil fechar esse diagnóstico. Então, às vezes a gente encontra crianças com 8, 10, 12 anos, sem diagnóstico, o que é de penalizar a gente. Vocês devem ter visto no Fantástico recentemente, né? Teve uma série, um menino que passava a noite toda no chuveiro, tomando banho. Sim, eles adoram água. E era uma criança que nunca tinha sido tratada, que nunca teve diagnóstico. Então isso é de cortar o coração. Por quê? O quanto antes a gente identifica esses sinais de risco e começa a tratar, melhores são os resultados. Isso está provado, qualquer livro diz isso. Quer dizer, a gente cura autismo? Não. Autismo não tem cura, mas a gente consegue minorar os sinais e sintomas para que aquela criança se aproxime ao máximo, né, enquanto jovem, adulto, de uma vida normal. Mas o quanto antes a gente tratar, começar a tratar, melhor. Então a gente lá no ambulatório tem criança que começou com 8 meses. Porque teve um pediatra que teve um olhar atento, que é uma criança que não olha, ela até está na minha pesquisa. Ela não olha, ela não interage, ela não sorri. Agora já teve algumas melhoras, mas de início completamente apática a tudo e a todos. Então, quanto antes a gente identificar, e a gente vai ver como identificar esses sinais.